Olá! Hoje nós vamos ler do Kybalion, o capítulo 5º, o universo mental. Vamos ficar bem atentos, né? Abre aspas. O universo é mental, contido na mente do todo. Fecha aspas. O Kybalion. O todo é o que nós vimos no capítulo anterior, né? Então vamos lá. O todo é espírito. Mas o que é espírito? Essa pergunta não pode ser respondida porque sua definição é praticamente aquela do todo, o qual não é possível ser explicado ou definido. Espírito é simplesmente um nome dado pelos seres humanos à concepção mais elevada da mente viva e infinita. Significa a essência real. Significa mente viva, algo muito superior à vida e à mente como nós as conhecemos. Da mesma forma como estas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito transcende o nosso entendimento e empregamos esse termo somente para que possamos pensar ou falar do todo. Tendo como finalidade o pensamento e a compreensão, é justificável pensarmos o espírito como mente viva e infinita, ao mesmo tempo reconhecendo que não o podemos compreender plenamente. Devemos ou fazer isso ou absolutamente parar de pensar no assunto. Passemos agora a um exame da natureza do universo como um todo e em suas partes. O que é o universo? Vimos que nada pode haver fora do todo. Então, o universo é o todo? Não, ele não pode sê-lo, porque o universo parece ser composto de múltiplos, está constantemente em mutação e, em outros aspectos, não atende às ideias que somos obrigados a aceitar no tocante ao todo, tal como declaradas em nossa última lição. Então, se o universo não é o todo, necessariamente é nada, sendo essa a conclusão inevitável da mente à primeira reflexão. Isso, porém, não responderá à questão, uma vez que estamos cônscios da existência do universo. Então, se o universo não é nem o todo e nem o nada, o que pode ser? Examinemos essa questão. Se afinal o universo existe ou parece existir, de algum modo tem de proceder do todo, tem de ser uma criação do todo. Mas, como uma coisa jamais pode provir do nada, a partir do que poderia o todo tê-lo criado? Alguns filósofos responderam a essa questão, dizendo que o todo criou o universo a partir de si mesmo, isto é, a partir do ser e substância do todo. Isso, contudo, não procede, pois não se pode subtrair o todo, nem ser ele dividido, como vimos, e mais uma vez, se assim o fosse, cada partícula no universo não estaria ciente de ser o todo. O todo não poderia perder seu conhecimento de si mesmo, nem realmente se tornar um átomo,
átomo, ou força cega, ou coisa viva inferior. Alguns seres humanos, de fato, compreendendo que o todo é realmente tudo, e também reconhecendo que eles, os seres humanos, existiam, tiraram a conclusão precipitada de que eles e o todo eram idênticos e saturaram o ar com brados de "Eu sou Deus", para o divertimento da multidão e o pesar dos sábios. Em comparação a isso, a afirmação do corpúsculo "Eu sou homem" seria modesta. Desculpa, vou tomar uma aguinha, tá? Mas então, o que de fato é o universo? Se ele não é o todo, nem foi criado pelo todo, tendo este se separado em fragmentos, o que mais ele pode ser? Do que mais pode ser feito? Essa é a grande questão. Examinemo-la cuidadosamente. Percebemos aqui que o princípio da correspondência, ver lição 2, tá? Vem em nosso auxílio. O velho axioma hermético, como acima é abaixo. Pode ser conclamado para prestar serviço neste ponto. Esforcemo-nos para obter um relance das operações nos planos superiores, examinando aquelas em nosso próprio plano. O princípio da correspondência deve ser aplicável a este problema, tanto como os outros. Vejamos. Em seu próprio plano existencial, como o ser humano cria? Bem, primeiramente, para ele é possível criar fazendo algo a partir de materiais externos. Mas isso não funcionará, pois não há materiais fora do todo com os quais ele possa criar. Bem, então, em segundo lugar, o ser humano procria ou reproduz sua espécie mediante o processo da geração, que é a multiplicação de si mesmo, executada pela transferência de uma porção de sua substância para seus descendentes. Mas isso não funcionará, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma porção de si mesmo, nem pode reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma retirada, e no segundo caso, uma multiplicação do todo, ou uma adição a ele, sendo ambas as ideias absurdas. Não há um terceiro modo pelo qual o ser humano cria? Sim, há. Ele cria mentalmente. Agindo assim, ele não usa nenhum material externo, tampouco reproduz a si mesmo, e todavia seu espírito permeia a criação mental. Segundo o princípio da correspondência, é justificável considerarmos que o todo cria o universo mentalmente, de uma maneira semelhante ao processo pelo qual o ser humano cria imagens mentais. E é nesse ponto que a informação da razão corresponde precisamente à informação dos iluminados, tal como mostrada pelos seus ensinamentos e escritos. Tais são os ensinamentos dos sábios. Tal foi o ensinamento de Hermes. O todo não pode criar de outro modo senão mentalmente, sem empregar material, e não há nenhum disponível, ou se reproduzir, o que também é impossível.
não há como escapar dessa conclusão da razão, a qual, como dissemos, está de acordo com os mais elevados ensinamentos dos iluminados. Tal como você, estudante, pode criar um universo próprio em sua mentalidade, o todo também cria universos em sua mentalidade. Seu universo é, entretanto, a criação mental de uma mente finita, ao passo que aquele do todo é a criação de uma mente infinita. Os dois são de espécie similar, porém infinitamente diferentes em grau. À medida que prosseguirmos, examinaremos mais rigorosamente o processo de criação e manifestação. Mas este é o ponto a ser fixado neste estágio em sua mente. O universo e tudo o que ele contém são uma criação mental do todo. Em verdade, de fato, tudo é mente. Abre aspas. O todo, em sua mente infinita, cria incontáveis universos que existem por eões de tempo. E, todavia, para o todo, a criação, o desenvolvimento, o declínio e a morte de 1 milhão de universos é como o tempo do piscar de um olho. Fecha aspas. O Caibalho. Abre aspas novamente. A mente finita do todo é o útero dos universos. Fecha aspas. O Caibalho. O princípio do gênero, ver lição 2 e as outras lições que se seguem, é manifestado em todos os planos da vida, material, mental e espiritual. No entanto, como dissemos, gênero não significa sexo. O sexo é meramente uma manifestação material do gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação. E onde quer que algo seja gerado ou criado, em qualquer plano, o princípio do gênero é necessariamente manifestado. Isso se aplica até mesmo na criação de universos. Mas não tire a conclusão precipitada de que estamos ensinando que há um Deus ou Criador masculino e feminino. Essa ideia constitui meramente uma distorção do ensinamento antigo referente ao assunto. O verdadeiro ensinamento é de que o todo em si mesmo está acima do gênero, como está acima de todas as outras leis, inclusive as do tempo e do espaço. Ele é a lei de que procedem as leis e não está sujeito a elas. Mas quando o todo se manifesta no plano da geração e da criação, atua de acordo com a lei e o princípio, pois está se movendo em um plano inferior do ser. Consequentemente, é claro, manifesta o princípio do gênero em seus aspectos masculino e feminino no plano mental. Essa ideia pode parecer espantosa a alguns de vocês que a ouvem pela primeira vez, mas realmente, de maneira passiva, todos vocês as têm aceitado nas suas concepções cotidianas. Vocês falam do Deus Pai e da Mãe Natureza, de Deus, o Pai Divino, e da natureza, a Mãe Universal, e reconhecem instintivamente o princípio do gênero no universo. Não é assim? Entretanto, o ensinamento hermético não envolve uma dualidade real. O todo é uno, sendo os dois aspectos
apenas aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino manifestado pelo todo permanece de algum modo à parte da efetiva criação mental do universo. Ele projeta sua vontade ao princípio feminino, que pode ser chamado de natureza. Depois do que este último inicia o efetivo trabalho de evolução do universo, a partir de simples centros de atividades, até o ser humano, e então, ininterruptamente, ainda mais alto, tudo em conformidade com leis naturais, bem estabelecidas e efetivamente aplicadas. Se você prefere as velhas formas de pensamento, pode pensar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como natureza, a Mãe Universal, de cujo ventre todas as coisas nasceram. Isso é mais do que mera figura de linguagem poética. É uma ideia do efetivo processo da criação do universo. Mas sempre se lembre de que o todo é apenas um e que em sua mente infinita o universo é gerado, criado e existe. Se você aplicar a lei da correspondência a si mesmo e à sua própria mente, isso pode ajudá-lo a compreender o conceito. Você sabe que aquela sua parte que você chama de eu, em certo sentido, se destaca e testemunha a criação de imagens mentais em sua mente. A parte de sua mente na qual a geração mental é realizada pode ser chamada de mim, em distinção ao eu, que se destaca e testemunha e examina os pensamentos, ideias e imagens do mim. Lembre-se, como acima é abaixo. E os fenômenos de um plano podem ser empregados para solucionar os enigmas de planos superiores ou inferiores. É de surpreender que você, o filho, sinta aquela instintiva reverência pelo todo, sentimento que chamamos de religião, aquele respeito e reverência pela mente Pai. É de surpreender que quando você considera as obras e maravilhas da natureza, é tomado por um poderoso sentimento que tem suas raízes no âmago de seu ser. É a mente mãe que o estreita junto a si como um bebê junto ao peito. Não cometa o erro de supor que o pequeno mundo que você vê ao seu redor, a Terra, que não passa de um grão de poeira no universo, é o próprio universo. Há milhões e milhões de mundos como esse, e maiores. E há milhões e milhões de universos no interior da mente infinita do todo. E mesmo em nosso próprio pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida muito superiores ao nosso, e seres comparados aos quais nós, mortais terrestres, somos como as formas de vida viscosas que habitam o leito do oceano. Há seres dotados de poderes e atributos superiores que o ser humano jamais sonhou possuírem os deuses. E, no entanto, esses seres foram outrora como você, e ainda mais inferiores. E no devido tempo, você será como eles, ou superior, pois tal é o destino do ser humano, segundo o relato dos iluminados. E a morte não é real, até mesmo no sentido relativo. Não passa do nascimento para uma nova vida. E você continuará ascendendo a planos de vida mais elevados e ainda mais elevados, por eões de tempo. O universo é o seu lar, e você explorará
os seus mais longínquos recantos até o fim dos tempos. Você está morando na mente infinita do todo, e suas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo quanto no espaço. E no fim do grande ciclo dos eões, quando o todo fará recuar para dentro de si todas as suas criações, você irá com contentamento, pois então será capaz de conhecer a inteira verdade de estar em harmonia com o todo. Tal é a informação dos iluminados, aqueles que estão bastante avançados na senda. E por enquanto, permaneça calmo e sereno. Você está seguro e protegido pelo poder infinito da mente paterna-materna. Abre aspas. No interior da mente paterna-materna, filhos mortais estão em casa. Fecha aspas. O Kaivalyo. Abre aspas. Ninguém no universo é órfão de pai nem de mãe. Fecha aspas. O Kaivalyo. Que bonito esse trecho final, né? Muito bom. E assim encerramos esse capítulo. Na próxima semana, vamos ler o 6º. Se não for muito grande, o 7º, mas acho que é meio grandinho. Bom, vamos ver. Tá bom? Na hora a gente vê. Tá bom? Tchauzinho, então. Até amanhã com mais uma história das 1001 Noites. Tá bom? Eu tenho esquecido de falar para você deixar seu like, não é? Deixar seu comentário. Vocês estão me ajudando a divulgar o canal, então? Eu espero que sim, tá? O canal está crescendo, devagarinho está crescendo, tá bom? Chegaram bastante inscritos esses últimos dias. Nós vamos chegar aonde tem que chegar, tá bom? Tchau, até amanhã.